Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos reunidos, o Grupo de Trabalho das Audiências e Audição de Peticionários, para mais uma audição. Desta feita, uma audição da petição número 35 da 17ª legislatura. Mais tempo para todas as famílias, da iniciativa de Hugo Pedro Silva Costa Rodrigues e outros, mais 28.768 subscritores. Dizer desde já que, sendo esta uma petição com mais de 7.500 assinaturas, serão, como está a ser neste momento, vai ser ouvido o primeiro peticionário. E, entretanto, será elaborado o relatório desta audição pela senhora relatora, a deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista, que depois esta petição será discutida em plenário e será dada nota também aos peticionários dessa data da discussão em plenário. Sem mais delongas, referir que estão representados nesta comissão o PSD, o Chega, o Partido Socialista, temos a deputada do LIVRE, o deputado Alfredo Maia, do PCP, entretanto também há outros deputados da Iniciativa Liberal, do CDS e do Bloco de Esquerda, que a qualquer momento podem se juntar a esta audição. A entidade visitante tem 10 minutos para a sua intervenção inicial e depois cada senhora e senhor deputado de cada grupo parlamentar terá para intervir 5 minutos e depois terá uma resposta final global de 10 minutos. Sem mais delongas, daria então a palavra ao Dr. Hugo Pedro Silva Costa Rodrigues para apresentar a petição e tecer os comentários que entender sobre a matéria. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. É para mim um gosto enorme poder estar aqui presente a defender aquilo que eu acho que é provavelmente o bem mais precioso de todas as famílias, que é o tempo que podem passar em conjunto. Eu sou pediatra de profissão, permitam-me também a ousadia de não conseguir afastar aqui a minha costelinha de pai também, e portanto acho que todos nós que temos filhos não conseguimos ser completamente isentos, e eu acho que também não consigo, mas acho que isto joga a favor. Eu venho de trazer uma petição que fala sobre os primeiros 1000 dias de vida. Os primeiros 1000 dias de vida já foram caracterizados, do ponto de vista científico, há muitos anos, como um período-chave na vida de qualquer ser humano, provavelmente o período mais dourado em termos de oportunidades para fazer a diferença pela positiva. Falamos da gravidez e dos primeiros 2 anos, que em conjunto dão os primeiros 1000 dias. Foi um conceito que surgiu primeiro nos países em vias de desenvolvimento e que foi rapidamente alargado para todos os países, porque efetivamente é um período em que nós podemos fazer toda a diferença pela positiva. Os efeitos das intervenções que possamos ter nos primeiros 1000 dias fazem-se sentir a todos os níveis do desenvolvimento, seja o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento psicoafetivo, que é a forma como os nossos bebés aprendem a conhecer-se a eles enquanto pessoas, e o desenvolvimento psicossocial, que é a forma como eles aprendem a desenvolver-se também enquanto seres em relação com os outros. E por isso mesmo faz sentido que nós, à luz do que a ciência já estipula há muitos anos, que o desenvolvimento, eu gosto de falar dos desenvolvimentos, porque tem estas vertentes todas, não apenas um desenvolvimento, mas os desenvolvimentos, as diferentes áreas de desenvolvimento de cada criança estão assentes de forma completamente, eu diria até dependente, da qualidade da relação que os nossos bebés e crianças estabelecem com as suas pessoas de referência, nomeadamente os cuidadores. Posto isto, aquilo que eu venho defender aqui hoje é que todas as famílias passem a dispor, depois da licença parental inicial, de uma redução de 2 horas por dia laborais para qualquer um dos progenitores poder utilizar, que pode ser utilizado pela mãe, pode ser utilizado pelo pai, outro cuidador, ou então ser repartido pelos dois. No fundo, a ideia é promover esta relação próxima até aos 2 anos, até ao fim deste período crítico, que são os primeiros 1000 dias de vida. Para não me alongar muito, vou só trazer aqui alguns dados em termos de benefícios comprovados pela ciência sobre este tipo de proximidade. Para o bebé, para a criança, os estudos o que mostram é que a proximidade parental aumenta todos os scores de desenvolvimento cognitivo. Por cada hora adicional, pelo menos, aumentamos
3 a 4 pontos percentuais os índices de desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento linguístico entre 5 a 10% por cada hora de contacto próximo com os cuidadores, e o desenvolvimento linguístico está intimamente associado, é o único preditor isolado de desenvolvimento cognitivo também, mas também o desenvolvimento socioemocional e a regulação, a autorregulação emocional, que é extremamente importante. Posto isto, é fácil compreender a importância que tem este contacto próximo. Para além disso, os estudos também mostram que este contacto mais próximo diminui a taxa de infecções, diminui o absentismo escolar da criança, que se vai traduzir em absentismo laboral também dos pais, e pode aumentar a taxa de amamentação, mas isso já está salvaguardado na nossa legislação, portanto eu vou deixar, no fundo são as 2 horas que já estão contempladas para a alimentação, portanto não vou discutir esse ponto aqui. Mas o benefício não é só para as crianças. Para as mães, o que os estudos mostram é que uma maior proximidade durante estes primeiros tempos de vida aumentam a sensação de cumprimento de papel e diminuem a sensação de exaustão parental, que é extremamente importante, porque se vai refletir... que se vai refletir nos níveis de cuidado, na qualidade dos cuidados prestados à criança e também diminuir a taxa de depressão pós-parto. Para os pais poderem envolvê-los também, e atualmente a legislação não contempla esta dispensa para os pais, hoje em dia o que nós sabemos é que a proximidade do pai ajuda na regulação socioemocional, ajuda também nesta participação ativa dos pais e diminui, o que está estudado, e cada vez temos mais estudos sobre a importância isolada também do pai no desenvolvimento infantil, diminui o risco de comportamentos de risco, passo a redundância, na adolescência. Portanto, estamos a promover também uma menor probabilidade de comportamentos de risco na adolescência. Para a família como um todo, é uma dispensa que vai promover o que se chama o nurturing care, que é o cuidado responsivo com atividades sensíveis, o brincar, a resposta ao choro, todos estes comportamentos que promovem a vinculação, e nós hoje em dia sabemos que a vinculação é dos principais determinantes da autoestima e da qualidade da relação pessoal e da relação com os outros também na idade adulta. E para além disso, em termos familiares, esta coparentalidade vai reduzir desigualdades de género, vai melhorar a qualidade da relação conjugal, e este equilíbrio, cada vez se fala mais no work-life balance, é muito importante também para a sensação de bem-estar pessoal e profissional dos cuidadores. Por fim, e não menos importante, olhando para as entidades empregadoras, o que os estudos nos mostram é que as jornadas de trabalho mais longas estão associadas a perda significativa de tempo com os filhos e a sensação de que esse tempo não volta para trás. E se calhar todos nós já sentimos isto um bocadinho na pele. E estas políticas de licença de redução de horário associam-se a médio prazo a menores taxas de absentismo, a maior retenção de trabalhadores e uma maior identificação com a entidade empregadora, o que também é importante do ponto de vista laboral. Para o Estado, e para terminar, penso que estou a cumprir o tempo, gostaria de dizer que tudo isto que eu vos estou a dizer aqui está comprovadamente mais, ou melhor, é mais notório, e isto está comprovado em estudos científicos, para as famílias de menor nível socioeconómico. Portanto, acabamos por promover alguma igualdade social também com este tipo de medidas. E menos problemas de saúde no primeiro ano para as crianças, menos taxas de burnout parental, menos situações de algum abuso por burnout parental, por exaustão parental. Tudo isto vai melhorar a saúde mental dos cuidadores, a saúde mental das nossas crianças, que se vão tornar adultos mais competentes e mais regulados. E, em última análise, também uma menor taxa de utilização dos cuidados de saúde e, portanto, o benefício é muito mais transversal do que apenas para cada família. Penso que era isto, estou aberto agora às dúvidas, se tiverem alguma. Muito bem, muito obrigada, Dr. Hugo Rodrigues. Ainda tinha tempo disponível, mas depois no final também, se for necessário, tem esclarecimentos adicionais. Dou então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sónia Margarida Fernandes, por 5 minutos. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer aos peticionários este brilhante trabalho, agradecer a sua prezada presença, Dr. Hugo Silva. Este documento que nos trazem, este trabalho relativamente ao mais tempo para todas as famílias, dizer desde já que esta é uma preocupação que é também a preocupação do Governo e é com certeza uma preocupação do grupo parlamentar do PSD. Julgo que será uma preocupação transversal a toda a sociedade portuguesa, esta necessidade de se conciliar e se conciliar de forma equilibrada a vida profissional com a vida familiar. Perante isto, dizer-vos que
que esta é uma matéria que entendemos não poder ser tratada de forma ligeira, pelo contrário, exige de nós reflexão, responsabilidade, de forma a alcançar soluções que respondam precisamente às realidades do presente, mas que consigam fazê-lo sem comprometer as exigências do futuro. E, portanto, queremos efetivamente reiterar que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata valoriza profundamente esta questão. Temos plena consciência de que o equilíbrio entre o trabalho e a família é essencial, não apenas para o bem-estar das pessoas, como referiu, mas também para a produtividade, também o será para a natalidade e até para a coesão social. Por isso, sublinhamos que estamos atentos, estamos sensíveis e estamos disponíveis para continuar a trabalhar nesta matéria. Contudo, é igualmente importante reafirmar o papel central da Comissão Permanente da Concertação Social, por ser este o espaço privilegiado onde trabalhadores, empregadores e governo podem dialogar, podem negociar e construir soluções equilibradas. Aliás, a experiência demonstra-nos que as políticas laborais mais eficazes e sustentáveis são aquelas precisamente que resultam deste diálogo, deste amadurecimento estruturado e responsável entre todos os parceiros sociais. Por isso, entendemos que qualquer evolução significativa neste domínio deve obrigatoriamente passar por esta instância de negociação e de consenso. A proteção das famílias, a organização do tempo de trabalho e as novas dinâmicas laborais exigem efetivamente soluções que sejam realistas, equilibradas e amplamente partilhadas. E por isso mesmo, ciente de que as políticas públicas têm um real impacto sobre a vida das famílias e sobre o seu cotidiano, o Partido Social Democrata continuará, por isso, comprometido com este debate, sempre disponível para ouvir, contudo, sempre respeitando, como referi, o papel da concertação social na construção de soluções, na construção destas políticas públicas, precisamente para serem sólidas e duradouras. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Salgueiro, do Partido Chega. 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, na pessoa do Dr. Hugo Pedro da Silva Costa Rodrigues. O Grupo Parlamentar de Chega agradece a vossa iniciativa e reconhece o valor social do propósito desta petição. Garantir que as famílias tenham mais tempo, mais equilíbrio e melhores condições para cuidar dos seus filhos. O objetivo é legítimo e merece respeito, mas aquilo que o Chega pretende é que qualquer proposta venha acompanhada de rigor, clareza e responsabilidade. O Chega defende um princípio simples: a família deve estar no centro, mas sem criar desigualdades, sem burocracia excessiva e sem destruir o funcionamento das pequenas e médias empresas ou dos serviços essenciais. E por isso, nesta audição, deixamos clara a nossa posição. Na liberdade de organização sem desigualdades, apoiamos soluções que possam ajudar todas as famílias, ou seja, biparentais, monoparentais, por adoção ou guarda, mas que não criem distorções entre trabalhadores e têm necessidades semelhantes. Já no que respeita à sustentabilidade e PMEs, Portugal vive de pequenas e médias empresas, são elas que asseguram serviços, produzem riqueza e empregam milhões. Por isso, um dos limites do Chega é claro: não aceitaremos burocracias que inviabilizem este direito nas PMEs, nem medidas que criem encargos impossíveis de suportar, especialmente nos setores com turnos e serviços essenciais. Se a medida não for aplicável na prática, transforma-se num direito que só existe no papel e isso não serve às famílias nem ao Chega. Nos procedimentos simples e digitais, o Chega aceita discutir este tema desde que o procedimento seja simples, digital e rápido, exista um canal único para o pedido e a verificação seja a posteriori, para não criar uma teia burocrática sobre as empresas. Relativamente às salvaguardas operacionais, pergunto aos peticionários se já avaliaram o impacto concreto em setores críticos como saúde, segurança, transportes ou educação. O Chega defende salvaguardas tais como planos de substituição leves, possibilidade de fracionar a redução, combinação com teletrabalho parcial, mecanismos específicos para trabalhadores independentes. Sem isto, o risco é alto, serviços essenciais paralisam e as famílias perdem mais do que ganham. No que concerne à necessidade de dados rigorosos, solicitamos aos peticionários que disponibilizem estimativa do número de famílias elegíveis, setores mais afetados, custos administrativos e de substituição
e compatibilização com os artigos 47 e 48 do Código do Trabalho. Eventuais modelos de cofinanciamento, sem números reais, não há política séria. Quanto ao faseamento, avaliação e transparência, também consideramos indispensável um projeto piloto, uma avaliação independente antes de generalização, o envio ao Parlamento de um mapa de impactos, custos diretos e indiretos e comparações de desenho da política. Sem avaliação, o país arrisca a dar um salto no escuro e não é isso que se pretende. As alternativas mais eficientes, quando a redução fixa de horário não for viável, o Chega defende a flexibilização de horários, banco de horas familiar, horários concentrados. Soluções mais eficientes, mais realistas e que se adaptam à diversidade das famílias e dos setores. Agora tenho aqui uma série de questões que gostava de colocar. Como garantem a viabilidade para as PMEs e setores com turnos? Que modelo de fiscalização defendem? Se consideram um projeto piloto antes da generalização nacional? Também referir que o Chega está disponível para trabalhar por políticas que reforcem as famílias, mas não apoiará medidas que criem burocracia impossível, que discriminem famílias ou que avancem sem avaliação séria, sem responsáveis identificados. Queremos soluções sustentáveis, justas, operáveis e que, acima de tudo, funcionem para todas as famílias portuguesas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista, que é também a relatora desta petição, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes. Cumprimento muito em particular aqui o Dr. Hugo e agradeço a explicação que fez o Dr. Hugo Pedro Silva e Costa Rodrigues, é um nome grande. E todos aqueles que subscreveram, são quase 29 mil subscritores e, portanto, isso mostra a importância e a preocupação que têm com esta temática. Como já aqui foi explicado também na sua intervenção inicial, o que está em causa é reforçar os direitos da parentalidade e garantir que os pais têm mais tempo para conciliar com as suas crianças nos primeiros 1000 dias, que são aproximadamente 2 anos de vida das crianças. Por isso, e porque há questões que devem ser, de facto, tidas em conta quando estamos a avaliar questões tão importantes como estas, pergunto-lhe a si, mas obviamente que pergunto aos peticionários, a questão da sustentabilidade. Como é que veem que o impacto desta proposta, a quem é que deve ser assegurado os custos? Às empresas? Como é que garantimos a sustentabilidade da segurança social? Quem é que, na vossa opinião, deve assumir estes custos? Porque temos, como sabemos. Depois também, eu não sei se percebi, ou se terá dito, se temos exemplos internacionais que também possam servir de apoio ao legislador português. Queria também sublinhar que esta petição chega num momento muito particular aqui dos trabalhos da nossa Assembleia. Está agora em discussão, como eu creio que sabem, em sede de concertação social, não é? O anteprojeto Trabalho 21, apresentado pelo Governo da AD, e este anteprojeto tem gerado, também é público, é das notícias, debate, levantado várias críticas, há muitas preocupações, nomeadamente por alterar um artigo em particular do Código de Trabalho, que é o artigo 47, que fala sobre a dispensa da amamentação e acompanhamento da criança. Neste sentido, pergunto-lhe também, e gostava de saber a sua opinião, entendem que este anteprojeto responde, ainda que de forma parcial, às preocupações que motivaram esta preocupação, ou deixa de fora aspectos que entendem essenciais? Recordo também que nesta Assembleia foi discutido recentemente várias alterações ao Código de Trabalho no âmbito da agenda do trabalho digno, que foi, como também todos nos recordamos, um marco, de facto, do Partido Socialista, em que, de facto, houve um reforço de direitos e da promoção da conciliação da vida familiar com a vida profissional. Gostava de o ouvir também assim, como é que esta petição se relaciona com esse trabalho legislativo que já fizemos e que o fizemos recentemente em 2023. Finalmente, o Partido Socialista
irá defender hoje também, aliás, a seguir, às 3 horas em plenário, o alargamento da experiência da semana de 4 dias, para testar novas formas desta conciliação da vida profissional com a vida familiar. Como é que se pode relacionar esta vossa proposta de redução de horário com estas novas, esperamos nós que sejam validadas, novas experiências da redução dos 4 dias? Esta audição é, de facto, um momento importante para que o Parlamento e para que todos nós possamos compreender melhor as vossas preocupações e que também as possamos avaliar dessa forma, com seriedade e com a responsabilidade que o tema exige. Eu sou, como a Sra. Presidente disse, a deputada relatora e, portanto, a mim compete-me, de facto, registar tudo aquilo que aqui foi dito por todos os partidos e também pelo representante dos peticionários. Posteriormente apresentarei em sede de comissão o relatório e irá, como a Sra. Presidente disse, tendo em conta o número de assinaturas, ser discutido em plenário. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, peço desculpa, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, foi um lapso, tinha aqui a indicação, mas olhei para baixo. Dá-me então à Sra. Deputada a palavra para a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Queria cumprimentar em especial o Sr. Peticionário Pedro Silva e Costa Rodrigues por esta petição que é tão pertinente e tão pertinente estarmos agora a discuti-la quando, na verdade, temos uma proposta de alteração da legislação laboral. Também é muito bom ver que tantas pessoas assinaram esta petição, porque este tema do tempo em família é uma preocupação que é transversal e há muitas pessoas que vivem, na verdade, angustiadas com a falta de tempo que têm, nomeadamente para estar com as suas crianças, principalmente quando elas são pequeninas, mas não só. Também, quando são um bocadinho mais crescidas, também esta nossa vida que trabalhamos, chegamos a casa, banho, jantar, pôr as crianças na cama, é uma vida bastante absurda para muitas pessoas e percebemos o impacto que isso tem nas crianças, em primeiro lugar, mas também nos adultos e nesta angústia desta vida louca que nós, na verdade, nos impomos a nós mesmos, porque é só uma maneira de nos organizarmos em sociedade e é disso também que estamos aqui a discutir. Hoje, à tarde, vamos estar a discutir também tempo, foi o LIVRE marcou este debate sobre a semana de 4 dias, e porque sabemos que o tempo é essencial para as pessoas e para as famílias, e o tempo passa e o tempo não se recupera. E principalmente, quando estamos a falar de crianças e de crianças tão pequenas, nós não podemos adiar o tempo de uma criança em crescimento. Portanto, é aquele tempo que é preciso e é aquele tempo que nós devemos às famílias. E por isso é que nós dizemos muitas vezes, até quando discutimos a licença parental, que houve uma grande discussão no ano passado pelo alargamento da licença parental, para nós é muito óbvio que a licença parental e a redução do horário de trabalho não devem ser vistas apenas como direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas devem ser vistas, sobretudo, como um direito das crianças. E se nós olharmos para o tempo e para as licenças e para o Código do Trabalho na perspectiva dos direitos das crianças, então vemos que há vários pressupostos que estão errados e nós devíamos estar a fazer as coisas ao contrário. E é isso que eu acho que nós devíamos fazer. A questão dos 1000 dias é consensual, ainda há pouco tempo a Ordem Portuguesa dos Psicólogos lançou também um trabalho sobre isso. E para nós, para o LIVRE, é óbvio que pais e mães de crianças pequenas devem ter uma redução do horário de trabalho. Aliás, uma das propostas que nós apresentámos, quando se discutiu também a licença parental, era a redução do horário de trabalho ser não de 2 horas, mas de 3 horas, caso fosse dividida entre os 2 progenitores. Portanto, no fundo, haver uma recompensa caso haja essa divisão, porque também, ao mesmo tempo que garantimos os direitos parentais, também temos de ir promovendo uma maior repartição dos cuidados e uma maior igualdade de género e, portanto, consideramos, ou seja, queríamos ir um bocadinho além do que propõe na petição, é as 2 horas como direito base, mas se for repartido entre pai e mãe ou entre os 2 progenitores, que haja mais meia hora para cada um e, para, no fundo, que haja 3 horas no conjunto. E falou-se aqui de vários argumentos. Os argumentos para a redução do horário de trabalho são iguais agora e há 100 anos, são sempre os mesmos argumentos. É só uma questão de percebermos então quais são as nossas prioridades enquanto sociedade.
E parece-me que a nossa responsabilidade, também foi uma palavra aqui muito usada, é estabelecermos quais são os pressupostos que nos devem guiar enquanto sociedade. E aqui os direitos das crianças, o direito à criança ter o seu desenvolvimento, os seus desenvolvimentos na sua plenitude, parece-me que é um pressuposto de base e que nos devia guiar tudo que são políticas públicas. Falou-se aqui também de projeto piloto relativamente a esta redução do horário de trabalho, mas esta redução do horário de trabalho já existe. Há milhares de pessoas que têm esta redução do horário de trabalho, pelo menos até ao primeiro ano da criança, a maior parte são mulheres, e depois, além do primeiro ano da criança, há muitas mulheres que continuam a ter esta redução do horário de trabalho e, portanto, não é preciso um projeto piloto. Isto já existe, é ir buscar estes dados. E eu atrevo-me a dizer que não há uma perda de produtividade, muito pelo contrário, entre as mulheres e os homens que usam esta redução do horário de trabalho. Da experiência que eu tenho à minha volta, as pessoas trabalham mais afincadamente naquele horário de trabalho para depois conseguirem cumprir aquilo que têm de cumprir. Portanto, ou seja, projeto piloto não existe, não é preciso, porque já existe, mas fico contente também de ver que o Chega defende projetos piloto, e hoje vamos propor um projeto piloto a semana de 4 dias, portanto, fico contente de defenderem projetos piloto também. A minha pergunta, então, é, dada a importância deste redução do horário de trabalho e até dada a sua especialidade, que investimentos e que vantagens a curto, a médio e a longo prazo é que vê desta redução generalizada do horário de trabalho para pais e mães nestes primeiros 1000 dias de vida de uma criança, e que outros cuidados é que devem ser tidos durante a gravidez e também durante estes primeiros 1000 dias, nomeadamente através do alargamento de licenças, nomeadamente licença parental, para ainda dar mais condições às famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia, por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também os Srs. Deputados e cumprimento especialmente o Dr. Hugo Rodrigues, suponho que é este o nome profissional, na sua pessoa gostaria de agradecer a petição que aqui representa, os mais de 28.700 peticionários que representa e que expressam de forma muito viva uma possibilidade que os cidadãos têm de participar também na vida do Parlamento. Uma é a petição, outra é a iniciativa legislativa de cidadãos. E para nós são ambas bem-vindas. E agradecemos muito. E agradecemos muito este movimento. Eu estava a ouvi-lo falar e estava a recordar-me das inúmeras ocasiões em que, no âmbito da minha atividade política, da atividade política do PCP, no contacto com os trabalhadores, visito, por exemplo, trabalhadores em centros comerciais. E é muitíssimo frequente, este superlativo não é nada abusivo, ouvir da boca de trabalhadores e de trabalhadores: há uma semana que eu não vejo o meu filho. E lembrei-me muito deles ao ouvi-lo falar e ao reler esta petição. Gostaria também de agradecer as contribuições que nos trouxe, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, para a nossa discussão. Recordar que ainda há pouco tempo tivemos aqui uma discussão muito intensa, infelizmente inacabada e abortada, diria, de uma iniciativa legislativa de cidadãos, justamente para o alargamento da licença parental inicial, mas não queria deixar de referir que há, em todo o caso, elementos da atualidade que ajudam a discutir a petição que aqui nos traz. Desde logo, a iniciativa do PCP no sentido do alargamento da licença de maternidade e de paternidade para os 7 meses e o alargamento da dispensa diária para a amamentação ou aleitação, que vai até às 3 horas por dia, em 2 períodos de 1 hora e meia. Este avanço é também indissociável de outros avanços necessários, eu diria, de exigências de natureza social e até psicológica e de outros níveis de desenvolvimento, ou de outros desenvolvimentos, para usar o plural do Sotori, que tem a ver com o combate ativo, e para isso o PCP também tem iniciativas legislativas, à
profundíssima desregulação dos horários de trabalho, que prejudicam o convívio, o contacto das crianças com os seus pais. A batalha que temos pela redução dos horários de trabalho, pela jornada semanal para as 35 horas e diária para as 7 horas. Os limites ao trabalho noturno e por turnos que cilindram completamente, obliteram completamente, em muitos casos, o convívio natural da família, das crianças com os pais, entre os cônjuges, etc. E também o aumento do número de dias de férias. Ora, dito isto, eu gostava de fazer duas perguntas fundamentais ao Sr. Hugo Rodrigues. Se considera que estes caminhos que propomos são compagináveis com o objeto e com o alcance da petição que aqui nos é trazida, e uma vez que foi aqui aduzida, mais que uma vez, a problemática dos custos e dos impactos da medida que os peticionários propõem, eu gostaria que o Sr. Sendo além de mais médico e sabendo muito bem de que matéria se trata, em termos de ganhos, que ganhos em saúde para a própria família e com as repercussões que existem também na economia, e há métricas, há a econometria da saúde que habilita a responder a esta questão, que ganhos para a saúde podemos obter justamente com estas propostas que, salvo melhor entendimento, as nossas vão ao encontro da pretensão dos peticionários. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluída a ronda das senhoras e senhores deputados dos grupos parlamentares, dou a palavra para a intervenção final ao Dr. Hugo Rodrigues para responder às questões e, eventualmente, tecer alguns comentários que entenda ser oportuno neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estive a ouvir com muita atenção as vossas dúvidas. Vou tentar responder brevemente, porque gostava depois de fechar um pouco esta petição com algo, contextualizar ainda mais um pouco. Relativamente à senhora deputada do PSD, obviamente a questão da concertação social, isto tem de haver uma consonância entre todos os grupos e percebo perfeitamente e acho que faz sentido, até por uma questão da gestão de custos que já lá vamos. Relativamente às questões levantadas pelo Chega, pela senhora deputada do Chega, a questão de garantir a viabilidade para os setores mais cruciais e os trabalhadores por turnos, isso já acontece porque no primeiro ano de vida todas as mães têm redução de 2 horas ou eventualmente os pais também. Portanto, não estamos a fazer nenhuma experiência, estamos a alargar de 1 ano para 2, porque no primeiro ano têm todos. E, portanto, concordo com o que foi dito, que não é preciso nenhum projeto piloto, porque no fundo nós só estamos a alargar até aos 2 anos tudo o que se faz no primeiro ano e que algumas famílias, porque não estão a amamentar, seja por opção, seja porque infelizmente não conseguem, não podem usufruir. E esta medida de focarmos só na alimentação é muito reducionista, olhando para todo o desenvolvimento infantil. Nós não podemos dar os direitos de trabalho apenas focados na alimentação dos bebés e das crianças. Tem que ser muito para além disso. Percebo a tentativa de discriminação positiva da amamentação, mas isto é mais uma discriminação negativa de quem não amamenta e parece-nos profundamente injusto quando estamos a falar de tempo de família, do impacto gritante que isso tem no desenvolvimento infantil. Modelos de fiscalização, penso que não há necessidade, porque com a notícia do nascimento, a partir daí é contar 2 anos e, portanto, é uma questão depois de garantir o cumprimento legal. Relativamente às questões levantadas pela senhora deputada do PS, a questão da sustentabilidade, essa é uma questão difícil. No nosso entender, o primeiro ano já está salvaguardado pela entidade empregadora, eventualmente no segundo ano poderia competir na mesma entidade empregadora, mas não fechamos a porta a isto ser uma competência do Estado, e até parece-nos mais justo ser uma competência do Estado para não criar as desigualdades que foram levantadas pela senhora deputada do Chega, e que é verdade que podem criar aqui dificuldades nas pequenas e médias empresas. E, portanto, no fundo era alargar 1 ano, ficaria 1 ano a cargo da entidade empregadora e 1 ano a cargo do Estado, eventualmente poderia fazer sentido.
Não há grandes exemplos internacionais, e daí também o desafio de podermos estar na vanguarda. Portugal está na vanguarda, focando-nos nos primeiros 1000 dias. Há muitas outras medidas que poderiam e deveriam ser implementadas, inclusivamente o Sr. Deputado Livre falou e o Sr. Deputado do PCP falaram da questão do alargamento da licença parental. Eu acho que é urgente alargar, mas não podemos mudar tudo de uma só vez, e este reconhecimento, este enquadramento dos primeiros 1000 dias dá um ênfase importante e não apenas aos primeiros meses, porque às vezes nós focamos muito nos primeiros meses, deixamos cair tudo o resto. E, portanto, abrir horizontes, põe-nos na vanguarda, e acho que é um passo em frente a transformar conhecimento científico em políticas públicas. E isso é uma mais-valia que me parece que faz todo o sentido. E a questão de correlacionar com a semana de 4 dias, acho que não entra em conflito. Acho que a redução seria semelhante, em vez de em 5 dias, seria em 4 dias. Penso até que pode ser mais urgente esta redução, porque com 4 dias vamos ter jornadas de trabalho provavelmente maiores, e esta redução seria muito mais interessante ainda se tivermos jornadas maiores, pelo impacto que eu já frisei há pouco, que as jornadas grandes de trabalho têm, até na exaustão parental e na sensação de tempo perdido com os filhos, que é um tempo que não volta mesmo para trás. Relativamente às questões levantadas pela Sra. Deputada do Livre, as vantagens a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, temos de perceber que a vinculação está na gênese da sensação de bem-estar consigo próprio e com os outros, está na gênese de muitos dos comportamentos adotados na adolescência e na idade adulta, e está na gênese de muito que é a qualidade das relações que se estabelecem no futuro. E, portanto, a vinculação vai já cumprir esses 3 benefícios a longo prazo, e sabemos que a vinculação só acontece se houver contacto próximo, se houver responsividade, se houver uma atenção genuína dos cuidadores para com os bebés e dos bebés com os cuidadores, porque a vinculação não é uma relação unidirecional, é bidirecional, e por isso este tempo em família será muito mais proveitoso. Sabemos também que a vinculação não se limita à mãe como se achava há muitos anos atrás, pode ser conseguida por várias pessoas, desde que tenham esta qualidade da relação, de atender genuinamente às necessidades físicas e emocionais do bebé, e o bebé sentir-se percebido e atendido. E por isso mesmo, o que está estudado é que quanto mais alargada for esta rede de suporte, melhor o resultado final, melhor a confiança que aquele bebé tem e melhor o sentimento de pertença, que é fundamental no mundo, que é novidade para ele. A questão do alargamento da licença parental, que foi levantado pelos Srs. Deputados do PCP e do Livre, acho que sim, acho que deveríamos alargar. Volto a dizer, neste momento parece-me prioritário olharmos para a infância de uma forma um bocadinho mais transversal, pensar nos primeiros 1000 dias e depois vamos ver, ponto a ponto, por cada faixa, o que é que nós podemos ir alargando, se não for possível tudo, porque se pudermos pedir tudo, obviamente, essa seria uma medida urgente também, o alargamento da licença parental. Relativamente às questões apontadas pelo Sr. Deputado do PCP, obviamente que esta proposta está muito de acordo com as propostas que citou, que já foram feitas previamente pelo PCP, nomeadamente a redução da jornada de trabalho, a questão do alargamento da dispensa diária, e os ganhos em saúde são para todos. A ciência o que nos mostra é que os bebés que têm mais contato com os pais têm menos taxa de infecções, têm menos taxa de doença, menos taxa de hospitalização, portanto o ganho de saúde é direto para os bebés, os pais têm melhor saúde mental, menos exaustão parental, menos dificuldades conjugais e, portanto, os ganhos para a saúde são transversais a todos os elementos. E isto vai se repercutir numa menor pressão nos cuidados de saúde e, portanto, serão transversais, eu diria, durante todo o período de crescimento daquela criança e de crescimento daquela família, porque não são só as crianças que crescem, são as famílias também que se desenvolvem. Não sei se tenho 2 minutos só para concluir. Tenho? Muito bem. Eu queria concluir com base, pegando em algo que também já foi citado pela Sra. Deputada do Livre, que é a Convenção dos Direitos da Criança. E a Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 18, afirma que ambos os pais têm responsabilidades comuns na educação e no desenvolvimento da criança e que os Estados devem apoiar os pais nesta função, o que sustenta políticas de apoio à parentalidade, como licenças parentais e horários de trabalho compatíveis com o cuidado infantil. O artigo número 3 determina que em todas as decisões relativas à criança, o superior interesse da criança deve ser uma prioridade, o que inclui garantir tempo e condições para vínculos familiares saudáveis, essenciais nos primeiros anos de vida. E o artigo 5º garante o direito da criança
criança a receber orientação e apoio compatíveis com o seu desenvolvimento, refletindo a importância de acompanhamento parental próximo e qualificado. Portanto, estes 3 artigos acho que resumem e espelham bem a importância que nós damos a esta redução da jornada de trabalho. Eu diria até que a própria Constituição Portuguesa, nos números 3 e 4 do artigo 60, que regulam a atribuição às mães e aos pais dos direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar, justificam também esta alteração aqui proposta. Portanto, acho que seria isto. Os benefícios são claros para todos, para os filhos, para as mães, para os pais, para os cuidadores, para a família como unidade funcional. Eu acho que cada vez mais temos que olhar para a unidade funcional que é a família, não para os elementos isoladamente, mas também para as entidades empregadoras e para o Estado. Devo dizer que esta medida garante uma previsibilidade que neste momento não existe. A partir do primeiro ano, as entidades empregadoras não sabem quem são os trabalhadores que vão ter dispensa laboral, e isto é gerido às vezes mensalmente, e até para a previsão do trabalho para os setores essenciais, isto é muito complicado. Portanto, se for transversal a todos os trabalhadores até aos 2 anos, isto é uma mais-valia na previsibilidade do trabalho. E é possível, isto agora só à parte pessoal, eu sou diretor de um serviço de pediatria e neste momento a gestão das dispensas por amamentação, obviamente colocam-nos questões na gestão das escalas num serviço essencial o serviço arranja formas, obviamente, de combater essas falhas nas escalas. Portanto, isto é possível, mas com previsibilidade pode-se garantir de antemão, porque, no fundo, o primeiro ano já está garantido, seria alargar do primeiro para o segundo ano. E numa altura em que a taxa de natalidade está teimosamente baixa, todas as políticas que possam ajudar os pais nesta sensação de bem-estar e que possam incentivar a natalidade são bem vistas e lanço os desafios aos senhores deputados e aos partidos para sermos pioneiros e Portugal poder estar na vanguarda do superior interesse da criança e, acima de tudo, do superior interesse das famílias. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Hugo Rodrigues. Antes de concluir, só agradecer ao Sr. Doutor e aos peticionários que, no exercício de um direito de cidadania, trazem à Assembleia da República um tema tão importante. Como foram aqui referidos alguns estudos, dizer que, se entenderem por bem, enviar para o e-mail da Comissão estudos ou alguma questão que eventualmente não tenham esclarecido da forma que achava que deveria ter sido feita. Nós temos um e-mail disponível e depois também a senhora relatora poderá colocar no relatório da petição e eventualmente até ser utilizado depois no debate em sede plenária por qualquer um dos grupos parlamentares. E, por fim, agradecer a sua disponibilidade e os contributos que deu em sede deste grupo de trabalho. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, dou então assim como concluída a nossa audição.